boa noite. Hoje nós vamos começar com o livro Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur. Vamos começar com o prefácio. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1-3. Em sua brilhante sátira, Cartas do Inferno, C.S. Lewis imaginou este memorando do demônio morcegão para seu aprendiz cupim que desesperadamente procurava impedir que seu paciente humano vivesse o cristianismo bíblico. Meu caro cupim, o verdadeiro problema a respeito do grupo com o qual seu paciente convive é que ele é meramente cristão. Todos têm, é claro, interesses individuais, mas o laço que os une é o cristianismo. O nosso alvo, se chegam ao ponto de se tornarem cristãos, é mantê-los em um estado de espírito ao qual chamo de cristianismo. E, você sabe, cristianismo e a crise, cristianismo e a nova corrente psicológica, cristianismo e a nova ordem, cristianismo e a cura pela fé, cristianismo e a pesquisa psíquica, cristianismo e o vegetarianismo, cristianismo e a reforma ortográfica. Se não podemos impedi-los de serem cristãos, então que o sejam com certos qualificativos. Substitua a fé por alguma moda que tenha um colorido cristão. O uso de modas na área do pensamento tem por objetivo distrair a atenção dos homens para que não percebam o real perigo no qual se encontram. Direcionamos o clamor da moda em cada geração contra os vícios que oferecem menos perigos e fixamos a aprovação dele na virtude mais próxima do vício que desejamos tornar endêmico. Nossa estratégia é fazê-los pegar em extintores enquanto está acontecendo uma enchente e agrupá-los naquele lado do barco que já está prestes a afundar. Assim, a moda será expor os perigos do entusiasmo enquanto todos estão se tornando mundanos e apáticos. Um século mais tarde, quando realmente os tivermos tornado como que embriagados de emoção, a moda será clamar contra os perigos da mera compreensão. As épocas marcadas por crueldade são levadas a se colocarem em guarda contra o sentimentalismo. Nos períodos de responsabilidades são colocados clamores contra a respeitabilidade. Nas épocas de libertinagem, os clamores são contra o puritanismo. E sempre que os homens estiverem se colocando na condição de escravos e de tiranos, o liberalismo será o bote expiatório. Porém, o maior de todos os triunfos é levar o horror à mesma coisa de sempre, mediante uma filosofia tal que a insensatez intelectual reforce a corrupção da vontade. Aqui é que o caráter evolucionista ou histórico do moderno pensamento europeu, que em parte é trabalho nosso, torna-se útil. O inimigo, Deus no entendimento de morcegão, gosta de simplicidade. Diante de qualquer decisão, ele quer, a meu ver, que os homens façam as simples perguntas: é correto? É prudente? É possível? Porém, se fizermos com que os homens perguntem: está de acordo com o andamento geral de nosso tempo? É progressista ou revolucionário? A história está caminhando nesta direção? Eles negligenciarão as perguntas realmente importantes. E, naturalmente, essas perguntas que desejamos que eles façam não têm respostas, visto que eles não conhecem o futuro. O futuro depende muitíssimo das escolhas que eles fazem hoje e para as quais invocam a ajuda do futuro. Como resultado, enquanto suas mentes estão ocupadas a zumbir neste vácuo, temos nossa melhor chance de nos imiscuirmos e forçá-los a cumprirem os nossos propósitos. Grandes trabalhos já foram realizados. Antigamente, eles eram capazes de discernir entre mudanças que trariam boas ou más consequências e as que seriam diferentes. Porém, já conseguimos anular grande parte desse discernimento. Temos conseguido substituir o adjetivo descritivo estável pelo adjetivo emocional estagnado e os treinamos a pensar no futuro como uma terra prometida a qual só os heróis favorecidos alcançam
e não como algo a que cada pessoa chega à razão de 60 minutos por hora, faça o que fizer, seja quem for. Seu carinhoso tio, Morcegão.